E aí, pessoas felizes, tudo bem? Meu nome é Isabelle Bissoli e hoje estou aqui para falar sobre como foi minha primeira aula de rádio e convergências de mídias no meu curso de rádio e TV, então vem comigo. E aí, galera, se você não me acompanha, eu faço a faculdade de rádio e TV e hoje eu vim aqui falar sobre a minha primeira aula que eu tive de rádio e convergências de mídias. Eu falei sobre todas as aulas que eu ia ter aqui no card, tá por aqui. E aí eu falei que eu achava que essa matéria seria a matéria que eu teria um pouquinho mais de, tipo, dificuldade de gostar, sabe? Que eu ia olhar e falar, E eu vim aqui falar pra vocês o que eu achei, como foi a minha primeira aula. E lembrando, gente, que eu entrei na faculdade 20 dias depois dela começar. Então, tá meio complicado, mas enfim, a aula já começou, então vou falar como foi a primeira aula. Ele já tinha aprendido várias coisas, eu tava, tipo, 2 semanas atrasadas, tipo, praticamente 2 a 3 semanas, e aí eles já tinham visto algumas coisas de rádio e convergência de mídias, e eu cheguei e peguei o bonde andando, eu não tive acesso aos materiais didáticos que foram usados nas últimas aulas, então eu tava tipo, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. E, tipo, não sou só eu que estou atrasada, tem mais colegas meus que também entraram junto comigo, ou até entraram depois. Então tá algumas pessoas estão na mesma, então tá tudo certo naquelas. E rádio e convergência de mídia, eu percebi que o pessoal não é muito afim também. Tava conversando com a galera que já tá há um tempo e eles falaram, nossa, a aula é um pouco cansativa, é a aula que eu menos gosto. E aí eu já fiquei um pouco assustada, eu já fiquei, droga. Mas eu cheguei e fui de peito aberto, cabeça aberta, pra, tipo, mano, que for será, entendeu? E eu cheguei lá e o professor, ele tem uma didática diferente dos outros, porque assim, sempre é um dia inteiro de matéria, é sempre, tipo, segunda-feira tem uma matéria só, é o dia inteiro dela, e a gente tem, acho que meia hora de intervalo. E na metade das aulas, tipo, dá 2 aulas, metade de intervalo, 2 aulas sempre da mesma matéria. 2 aulas da mesma matéria, 2 aulas da mesma matéria e o dia inteiro da mesma matéria, deu pra entender, né? E aí, esse professor, ele não dá intervalo, ele pega, ele dá o conteúdo, tipo, tudo de uma vez, e aí acaba liberando a gente 1 ou meia hora mais cedo. Na aula que eu participei foi 1 hora mais cedo, e então ele, tipo, já chega e fala, gente, não vou dar intervalo, vamos correr com essa matéria, a gente dá essa matéria e vocês vazam. E aí, foi isso que aconteceu mesmo. Ele não deu intervalo pra gente. Mas tudo bem que a gente saiu 1 hora mais cedo. Mas, gente, é uma aula que é teórica. Infelizmente, ela é, tipo, muito teórica. Eu não sei se mais pra frente ela vai ter prática ou não. Mas, por enquanto, ela tá sendo super teórica. E não tem um indício de que vai ter uma prática depois. Nada disso que vai ter prática pra mim. Acho que vai ser teoria até o final do semestre. Então, isso já tá, assim, pra mim, tipo... E na primeira aula, a gente teve sobre as emissoras. Que tipo de emissoras tem dentro do rádio, entendeu? Tipo a comunitária, a jornalística, a comercial, a educativa. E a gente aprendeu cada uma delas e a gente focou, tipo, passou um pano, tipo, bem rapidinho sobre os tipos de emissoras que tem. E nessa primeira aula a gente focou muito mais na rádio comunitária. E nessa rádio comunitária a gente aprendeu tudo sobre ela. Então a gente aprendeu, tipo, o que difere das demais rádios, o que caracteriza uma rádio comunitária, como se faz para ter uma rádio comunitária, quais são as regras de uma comunidade, de um rádio comunitário. Então a gente aprendeu tudo sobre isso, e aí ele trabalha muito com slide também, então teve slide pra caramba, com muito texto. Aí ele deu exemplos de rádio comunitária, deu exemplos de que matérias são transmitidas pela essa rádio. Então a gente aprendeu tudo sobre isso, é uma aula cansativa, e assim, principalmente pra mim, que também não quer trabalhar na área de rádio, ela torna ainda um pouco mais maçante, mas vamos ver, por enquanto, essa foi a minha primeira aula. Gente, eu tô adorando compartilhar com vocês, que eu, tipo, procurei muita coisa sobre rádio e TV e não tinha, então eu acho legal, tipo, vir aqui falando com vocês sobre como tá sendo. Mas foi isso, praticamente foi só isso a aula. E aí depois que terminou a rádio comunitária, que a gente, tipo, viu tudo que envolvia esse tipo de rádio, a gente foi liberado e foi embora. Então esse foi o vídeo, eu queria só falar como foi. Eu tô realmente achando que não vai ser a matéria que eu vou menos gostar, porque tem uma outra matéria que eu vi que eu já não tô, tipo, amando. Essa daqui tem um pouco a ver, né, com rádio e TV, logicamente é rádio e TV, mas tem
tem a ver com mídias e tal, então é algo que, querendo ou não, complementa o currículo, mas não vai ser aula que eu... Então por isso que não vai ser aula que eu vou menos gostar. Tem uma outra aula que eu vou fazer um vídeo sobre ela, que eu esperava um pouco mais, e aí eu vi que não tinha nada a ver com o que eu esperava, e aí acabou tornando a matéria que eu menos gosto até agora. Tipo, eu tenho uma semana de aula, mas, enfim, as primeiras impressões foi essa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo, tá bom? Beijos e até a próxima.